Hoje temos a nossa caixa de perguntas e vamos responder primeiro às seguintes perguntas. Como se originaram as diferentes línguas faladas pelos homens? E quantas são elas? Evidentemente, no princípio falava-se uma só língua, e não há dúvida de que o método de comunicar ideias por meio de sons é de origem divina. Agora as respostas às perguntas sobre a variedade de línguas. A Bíblia relata que após o dilúvio, quando os homens construíam a Torre de Babel, dessa maneira resistindo à ordem divina de se dispersarem pela terra, Deus lhes confundiu a linguagem. Gênesis 11, 1-9. Esse foi o começo da variedade de línguas que, com o passar do tempo, aumentaram. Temos no mundo hoje cerca de 3.000 línguas e dialetos. Um ponto de especial interesse. Pesquisas modernas na área da gramática comparada revelaram de modo concludente que as línguas conhecidas são relacionadas entre si e provêm de uma só língua original. Se qualquer das línguas conhecidas se assemelha à original, não se sabe, mas é possível e até provável que uma das línguas semíticas, talvez o hebraico, talvez o aramaico, seja muito semelhante à original. Que significa a declaração de São Paulo, não estais debaixo da lei, e sim da graça? Acaso isso quer dizer que não necessitamos observar os 10 mandamentos? Leiamos o texto, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. O sentido de suas palavras, palavras do apóstolo Paulo, é que os crentes em Cristo não estão debaixo da lei como meio de salvação, mas debaixo da graça. A lei, especificamente a lei dos 10 mandamentos, não tem virtude salvadora. O papel da lei, do Santo Decálogo, no plano da salvação, é mostrar o pecado. Romanos 3, 20 e capítulo 7, versículo 7. A graça de Deus em Cristo é que salva, que perdoa o arrependido e ajuda a cessar de pecar. Como diz o mesmo São Paulo em Efésios 2, 8-10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O estar debaixo de graça não implica, porém, liberdade para transgredir a lei, o Santo Decálogo. Logo em seguida, São Paulo pergunta, e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele responde, de modo nenhum. Romanos 6, 15. Pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, 4. Pecar, pois, é violar os 10 mandamentos. E São Paulo diz que o cristão de modo nenhum tem o direito de fazer isto. Nós voltamos a ser pecadores se transgredimos qualquer dos 10 santos preceitos. Os senhores com frequência anunciam um plano sobre como vencer o hábito de fumar em 5 dias. A razão que tem para isso é de caráter exclusivamente religioso? Ela é de caráter religioso, porque Deus quer que preservemos a saúde e o fumo, como o álcool e outros tóxicos, é nocivo à saúde. O apóstolo Paulo escreveu, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas o que fazemos decorre também do nosso interesse pela saúde física. E a saúde física é assunto em que todos estamos interessados. Há hoje crescente preocupação pelo perigoso hábito por parte de governos, cientistas e médicos. A 4ª Conferência sobre o Hábito de Fumar e a Saúde, realizada em Estocolmo em meados de 1979, compareceram 540 delegados representando 69 países, entre eles o Brasil. Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos enviaram os funcionários mais graduados de seus respectivos Ministérios da Saúde. Alguns pontos de especial interesse relativamente à conferência. A Grã-Bretanha relatou que 10 a 20% de todos os óbitos naquele país são causados pelo fumo. Os Estados Unidos revelaram que o seu tributo anual ao fumo é de 350 mil vidas, quase 1.000 por dia. E apresentando um estudo dos casos de 200 mil cancerosos, o Dr. Takeshi Hirayama, do Japão, afirmou que 1/3 deles estava relacionado com o hábito de fumar. Um ponto importante,
Esses 200.000 casos não incluíam vítimas do câncer do pulmão, e o câncer do pulmão é uma das principais consequências do hábito de fumar. Teve destaque especial ainda o perigo que representa para os bebês em gestação o serem suas mães fumantes. Em face das fortes evidências, as mulheres grávidas que fumam são incluídas num grupo chamado de alto risco. Para o Dia Mundial da Saúde de 1980, a Organização Mundial de Saúde adotou o tema Fumar ou ter saúde? Esta é a sua escolha. 5 específicos objetivos foram adotados pela conferência para serem alcançados até 1983. Primeiro, deter o aumento do uso do fumo. Segundo, eliminação de toda a sorte de publicidade do fumo. Terceiro, programas compulsórios nas escolas elementares e secundárias, visando criar motivação contra o fumo. Quarto, emprego da maior parte dos impostos sobre o fumo para educar as massas contra o hábito de fumar. Quinto, estabelecer que fumar é um hábito social não aceitável. A propósito, a Suécia lançou intensiva campanha de promoção do ideal de que as crianças que agora nascem cresçam como uma geração de não fumantes. Sim, amigos, a ciência médica, os homens de boa vontade e até governos conjugam esforços para conscientizar as massas dos graves males do fumo e deter a escalada do uso desse insidioso veneno que arruína a saúde e leva milhões à morte prematura. A longevidade dos antediluvianos deve ser tomada ao pé da letra ou considerada simbólica. Se o homem vivia tão longo tempo então, qual a razão ou razões para isso? Evidentemente, o relatório do 5º capítulo do Gênesis deve ser tomado ao pé da letra, como de resto a Bíblia inteira, a menos que haja clara indicação de que um dado trecho é figurativo. Dessarte Adão, o pai da raça, viveu efetivamente 930 anos, Sete, seu filho, 912, e Metusalém, 969 anos. Quais as razões desta longevidade? Em primeiro lugar, sem dúvida, a vitalidade com que a raça humana foi originalmente dotada pelo seu Criador. Em segundo lugar, o efeito prolongado de haver Adão comido do fruto da árvore da vida. Ainda há outra razão, a superior qualidade dos alimentos produzidos pelo rico solo que deve ter possuído o nosso planeta antes do dilúvio. Convém lembrar que o regime alimentar prescrito por Deus era o vegetariano. Gênesis 1, 29. Só após o dilúvio foi permitido o uso da carne como alimento, isto porque não havia alimentos vegetais. Gênesis 9, 13 e 4. Não há dúvida de que um regime vegetariano equilibrado é mais saudável que um regime cárneo. Os amigos poderão determinar se não haverá uma relação de causa e efeito entre o uso da carne como alimento depois do dilúvio e a rápida diminuição do tempo da vida do homem. Como pode um Deus de amor destruir seres humanos, homens e mulheres por Ele próprio criados? E isto Ele fará no dia final, segundo ensina a Bíblia. Que dizem os senhores? Deus não se compraz na morte do pecador, na perdição do ímpio. Ele é amor e deseja que todos se arrependam e abandonem o mal. A sua palavra é clara. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, 11. Deus oferece salvação a todos. Paciente e longamente Ele insta com todos para aceitar o seu perdão, também a nova vida que nos quer dar. O Pai Celeste não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 São Pedro 3, 9. A sua mensagem a todos é: convertei-vos de vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer? Ezequiel 33, 11. Mas Deus é também um Deus de justiça. Não poderá permitir que o mal exista para sempre. Vem vindo o dia em que Ele terá de erradicar o pecado, pondo fim à mentira, ao ódio, aos homicídios, aos adultérios, às injustiças, às violências. Deus terá que destruir os que lhe rejeitam a salvação e se apegam ao mal.
A destruição do ímpio será, porém, uma obra que lhe causará pesar, estranha a ele. Falando da destruição do pecado e dos que a ele se apegam, a Escritura diz: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Isaías 28, 21. Aí está, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Foi por não querer que alguém se perca que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Amigo, Deus fez a sua parte para a salvação de todos os homens, a tua e a minha incluídas. Estás fazendo a tua parte? Já dedicaste a vida ao Senhor Jesus Cristo?